Maravilha! Estamos aqui numa conversa informal enquanto estão chegando as pessoas aqui para o nosso bate-papo. E aí a Renata me perguntou, né, qual que é assim, a pegada hoje. E aí estou trazendo que dentro de tudo que se transformou, né, a partir do lockdown ali da pandemia e de adaptações e adequações, os trabalhos que eu faço dentro do universo íntimo foram os que levaram um pouco mais de tempo para ter uma retomada, né? Então, eu investi primeiro na dança, que é a porta de entrada, e aí fui alimentando isso, conforme foi de novo se adequando, se consolidando, aí eu comecei a fazer algumas pequenas ações de novo dentro do universo íntimo, que ficou mais em atendimento individual. E aí o ano passado eu tive um grupo também através do WhatsApp, né, de jornada. E aí agora assim veio um chamado maior, né, de novo expandir esses conhecimentos para o mundo, né? Então eu tive realizando alguns cursos de massagem para casal. E aí foi muito gostoso retomar essa parte, porque dentro desse contexto da pandemia, né, o que era massagem foi o que ficou então para mais para frente ainda, né? O online a gente retomou, daí o presencial retomou, e aí veio esse chamado por vários caminhos, né, para eu estar de novo movendo esse aspecto. E aí foi muito um chamado mesmo, assim, veio com muita clareza, né? Faça isso, sabe? Quando vem aquele sinal do universo de que é aí que está o que precisa ser feito agora para o meio, né? Para eu reverberar, assim. Então, dentro de alguns desses atendimentos que eu fiz, veio um tema bem interessante, assim, de uma relação de como que a gente ficou mais distante do próprio corpo por conta da nossa adaptação com o meio virtual, né? Cresceu muito a demanda e continua sendo uma ferramenta que prosseguimos com ela e continuaremos com ela. Ela é útil e ela é funcional, mas quando eu entrei em contato com os casais que eu estava realizando esse curso, veio esse chamado, falou, a gente está precisando muito de toque, de contato, de estar no próprio corpo, de se sentir no próprio corpo. E isso é a raiz do universo íntimo, né? Tanto nos atendimentos individuais, quanto nos cursos. O início é sempre essa conexão consigo, sentir o próprio corpo, especialmente o assoalho pélvico, que é a base. Então, eu estou de novo com um grupo da jornada, né, com inscrições abertas, então isso é o que tem mais próximo, né? E que uma parte de conteúdo do que eram os cursos entrou nessa jornada através do WhatsApp. Então, começou com um curso que eram de 3 horas, que virou 5 horas, que virou 8 horas e que virou 12 horas, viraram 2 dias. E aí, agora, a gente tem uma jornada de 28 dias com esse chamado, né, de estar entrando em contato aí com fortalecer o assoalho pélvico. É isso que você pediu, Rê, que você quer mexer a pelve, né? Balançar o caldo. E junto com isso toda essa potência de orgástica, né? Então as informações, isso veio assim, a vontade desse encontro veio que
da conversa com as pessoas que eu atendi, que me levantaram assim algumas questões que eu falei, nossa, realmente é um chamado mesmo para que eu coloque em movimento essas ferramentas que eu tenho, né? E eu comecei a assistir uma série que tinha sido indicada o ano passado no grupo de fortalecimento pélvico da Jornada Online. E aí vieram também outros indícios. Não sei se alguma de vocês chegou a ver o Fundamentos do Prazer, se já tinham visto, se já conhecem. E ali veio assim muito do que é tema, né, que eu abordo nos cursos. Está presente nesse primeiro episódio, né, alguns pontos. E, mais uma vez, eu ouvindo esse chamado, compartilha esse conhecimento com o mundo, compartilha esse conhecimento com o mundo. Isso é uma carência muito grande, é uma necessidade que esse assunto esteja sempre circulando e sendo propagado, né? Então, entrei aí de novo nas minhas leituras e revendo algumas coisas, porque eu encontrei algumas informações diferentes ali no que eu assisti. E eu rodo, 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 e aí eu vou parar no clitóris. Eu rodo, 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 e falo, tá bom, já tô eu de novo aqui vendo um monte de coisa sobre clitóris, quero falar sobre clitóris, vamos aí. Mas a Andressa entrou e saiu, vamos ver se ela entra de novo. Mas não só, né? Tem mais temas, enfim. Eu recebi também algumas perguntas ali pela caixinha do Instagram, que são interessantes. E a ideia é a gente entrar numa conversa gostosa mesmo, para ter lugar para trocar sobre esse campo da sexualidade, né? Às vezes a gente não tem espaço para compartilhar, ou para perguntar, ou para conversar com mais profundidade, sem ser uma coisa de fazer uma piada ou de tirar um sarro, uma situação, né? Mas de realmente trocar aí das nossas experiências e dúvidas e tudo mais. Bem-vinda, Andresa! Então, Flores, assim, vamos dar uma mexidinha no corpo. Quem mais estiver chegando vai se juntando com a gente. Aí, depois que a gente der essa mexida, a gente conversa um pouco mais. Senão, a gente exercita só a língua e a gente vai mexer o assoalho pélvico. Então, eu também quero dizer que quem quiser já deixar algum tópico, alguma pergunta escrita ali no chat, né, pode também já deixar. Caso a pessoa precise sair, ela deixa ali já o que gostaria que fosse falado, né, ou levantado, que está gravando, e aí a gente pode visitar de novo essas informações. Olá! Então, maravilha! Estão me vendo? Sim. Bom, então vejam o espaço que vocês têm aí, né? Se precisar ficar sentada também, tranquilo, mas começa a se perceber na sua respiração, a posição do seu corpo, as partes do seu corpo. Então, se você estiver de pé, o apoio sobre os pés; se você estiver sentada, o apoio sobre o quadril. E a cada respiração vem pesando um pouco mais para o chão, trazendo um derreter, né? E descendo essa respiração. Então, vamos fazer com que essa respiração cresça e aprofunde e vá chegando na pelve.
observa se você identifica pontos de tensão no corpo. O que você identificar, relaxa. Vamos permitindo que essa respiração vá preenchendo toda a pelve, se tornando cada vez mais lenta e mais profunda. Toca um pouco no seu quadril, volta da cintura, glúteos, a parte interna das coxas, pubis. E aí vamos dar uma espreguiçada gostosa, sente aonde que o seu corpo quer esticar, na posição que você escolheu, seja em pé ou sentada, estica. Pensa num gato, né? Na hora que tá acordando, sabe? É aquela esticada gostosa mesmo, de cada parte. Então agora, se alguém ainda está sentada, seria bom levantar um pouquinho para poder fazer um movimento aqui com o quadril. O joelho está levemente flexionado para dar um pouco mais de mobilidade, não precisa ser muito, é um pouquinho só. E aí o quadril vai balançar para frente, para trás. E agora, vem trazendo a atenção para o assoalho pélvico durante esse movimento e acionando, ativando o assoalho pélvico. Contrai nessa passagem para frente, relaxa atrás. Continua o balancinho, contrai o assoalho pélvico e relaxa. Quando eu falo assoalho pélvico, são os esfíncteres, a vagina, o clitóris, tudo que você puder perceber com o movimento nessa base, tá? Continua respirando grande, profundo, lento. Vamos dar uma rebolada do jeito que o seu corpo puder e sentir. Espreguiçando a virilha, espreguiçando a lombar. A gente vai mexer, vai evitando e encurvando para dentro. E aqui nas laterais também. Dá uma sacudida.
uma chacoalhada na perna. Muito bom. E aí agora a gente concentra na musculatura pélvica. Então, se você quiser se sentar, se você quiser permanecer em pé, eu ajoelhei, estou sentada sobre os calcanhares. Caso vocês tenham alguma pergunta do que foi feito até agora, podem colocar, tá, pessoas? Tenham à vontade. Então, aqui, deixa eu ler aqui. Ok. Traz o movimento de contrair e relaxar. Identifica o ânus. Contrai e relaxa o ânus. Identifica a vagina. Contrai e relaxa. E leva sua atenção para a parte próxima do osso púbico e veja se você consegue, com a contração, perceber essa parte que é onde está o clitóris. Então, você vai fazer uma contração que vai movimentar próximo do osso púbico. E esse músculo, ele movimenta o clitóris. Faz essa ação, veja como que é para você o comando, como que o corpo responde ao comando e como que é a resposta que você recebe desse movimento, o que que você consegue perceber que o corpo fez. E experimenta pulsar esse movimento, acelerar e deixar um ritmo que você consiga manter. Mas agora é um pisca-pisca. E observa a sua respiração, como ela está enquanto você faz esse movimento com o assoalho pélvico. E veja como que você pode deixar a sua respiração profunda e lenta enquanto você pulsa o assoalho pélvico. Além de profunda e lenta, contínua. Faz uma contração de tudo junto agora. Ânus, vagina, clitóris. Segura um pouquinho e desmancha. Maravilha. E aí, agora eu quero saber como que foi para o corpo de vocês. Quem quiser falar,
Abre o microfone, tá? Eu posso falar, Sim. assim, foi muito gostoso, porque ao mesmo tempo que trouxe um relaxamento para o meu corpo, em outras áreas, né, que estavam tensas, assim, né, lombar e outras regiões, eu fiz em pé, preferi fazer em pé, e aí eu fui sentindo esse relaxamento, ao mesmo tempo que eu fui me apropriando de cada parte, né, então, do ânus, da parte da vagina, do clítoris, e depois quando foi tudo, sentir essa potência da musculatura interna, né? Tão gostoso, né? Que a gente não percebe no dia a dia, assim, você não para sentir. E ao mesmo tempo que o corpo estava relaxado, essa parte estava mais irrigada, foi isso que eu senti. Ótimo. Consegui diferenciar as três partes. Ótimo também. Tô lendo aqui no chat. Quem mais? Senti uma sensação assim de liberdade com o corpo, é, e de cadência, parece que uma coisa vai chamando outra, sabe? A sensação também da musculatura interna, né? Eu coloquei a mão assim aqui no na minha pelvis, né? Enquanto eu contraía e soltava, e aí eu vi que até a parte de cima contraía. Eu não pensei, eu pensei que fosse só lá no períneo, né? E eu vi que também tinha, né, associação mesmo, né? E, e foi gostoso, foi prazeroso. Percebi também assim as tensões, né? E o desejo de soltura, né? Então fui movimentando a pelvis, o joelho, o, o tornozelo, né? Uma coisa sistêmica, né? Um convite de uma pequena parte que leva o todo, né? Maravilha. Alguém mais? Ok. Isso mesmo. Rê, você falou que você sentiu tocando, estava tocando essa parte? Isso, exato. Tá. Então, vamos todas colocar a mão aqui no baixo ventre, um pouco acima do osso púbico, e fazer o movimento de contrair a vagina e relaxar. E experimentar que o abdômen esteja relaxado. Fazer uma dissociação do músculo do baixo ventre para o músculo do assoalho pélvico. Quando a gente faz, por exemplo, a contração, né? Ela não aparece aqui. Eu posso associar, eu posso fazer junto. E eu posso dissociar, fazer contração na vagina sem que apareça aqui no músculo abdominal, tá? Quando a gente usa um movimento expulsivo, é você empurrar, e aí a vagina faz assim, né? Com esse movimento expulsivo, aí sim a gente vai sentir aqui nesse músculo, porque aí não tem, é parte da ação, né? Esse músculo vem para frente. Então, se vocês puserem o dedo aqui já bem perto do osso e fizer esse movimento de força para fora, vocês vão sentir endurecer aqui, aonde está tocando, né, no músculo, bem no baixo ventre já.
Então, tem essas duas possibilidades, tá? É interessante a gente ir experimentando essas dissociações, que a gente vai ganhando consciência de partes diferentes, né? E, e a gente, com isso, vai crescendo as possibilidades que a gente tem de combinações. Então, por exemplo, esse é um pouco, né, de ativação da pelve, algo que a gente pode se lembrar de fazer todo dia, no banho, na hora que deita, ou na hora que para no semáforo, a hora que for aquela que você consegue ter um lembrete diário para realmente trazer para o cotidiano, né? Assim como escovar o dente. Todo dia escova o dente, todo dia aciona o assoalho pélvico. E é o início dessa percepção. Tem muitos exercícios, tem muitas variações de prática, e por enquanto a gente entra num comando que é mais de coordenar, né? Coordenar com a respiração. Como é que foi para vocês a respiração, especialmente na hora de pulsar? Porque esse costuma ser um ponto assim de desafio para muitas mulheres, né? Fazer esse movimento pulsado e ter uma respiração profunda. Então, se alguém quiser comentar sobre isso, abre aí o microfone. Enquanto isso, eu vou prosseguir, foi tranquilo, ok. O início é esse comando de coordenar, né, de tônus, a gente tonifica a musculatura, ganha consciência desse movimento e coordena ele com a respiração. Boas-vindas! Quem está chegando, Karen? Oi, Então, tudo bem, querida? Bem-vinda. obrigada. Desculpe o atraso, foi meio Tudo corrido para bem, pode chegar. Não consegui pensar na respiração junto, certo? Esse é um chamado assim para a gente ir se atentando, porque é a parte de coordenação, né? No meu atendimento com o universo íntimo, eu coloco sempre a minha base é esse triângulo, que é a tonificação e a conscientização do músculo, então vai fortalecer, vai exercitar, vai coordenar, que é principalmente coordenar com a respiração, e o terceiro ponto é a movimentação de energia. Então, para a gente ter a movimentação de energia, é imprescindível que a respiração ela tem um papel nisso, né, em movimentar a energia. Então, junto com a ação do assoalho pélvico, combinado com um determinado tipo de respiração, e isso que vai variar, são várias possibilidades de movimento que a gente combina, né, de movimento e de tipo de respiração, e isso vai resultar numa movimentação de energia diferente. Então, conseguir ter vai de certa forma automatizar um pouquinho o movimento, isso, claro, leva um tempo, a gente experimentou só um pouquinho, né? Então, exercita mais até que o corpo entende e continua, né, nesse embalo, e aí observar outras partes. Então, quando a gente dança, por exemplo, primeiro a gente concentra no movimento novo que está aprendendo, depois você fala, tá, vamos sentir agora como é que está o braço e como que está o seu rosto, né? Vamos sorrir junto. No início fica aquela cara de pensando e depois pode levar a atenção para outras partes na hora que esse primeiro comando ele ganha esse andamento, né? Alguém mais sentiu dificuldade em coordenar, em perceber a respiração ou em coordenar uma respiração lenta com movimento pulsado? Pode pôr no chat ou pode abrir o microfone, tá? Então, ok. Esse comecei a falar por isso, né? Esse é o caminho. A gente começa
com um movimento mais cabeção, estou pensando o que eu tenho que fazer e estou dizendo ali para o corpo, ó, vamos mexer essa parte, vamos mexer assim, então a gente faz uma coisa um pouco mais mecânica, mas a gente está mexendo numa área de grande sensibilidade e vai irrigar toda essa parte do corpo, né? Isso vai favorecer uma excitação fisiológica, que é insuflar todos os tecidos, né? Estou fazendo aqui bem na razão mesmo e me surpreendendo. Sim, a gente vai pensando no início, mas estamos acionando tudo isso. E a hora que a gente tem essa possibilidade de o corpo já entender o movimento, e aí eu posso levar a minha atenção para outra parte, aí a gente vai direcionar a energia, colocar um comando respiratório e vai poder espalhar essas sensações, né? Espalhar esse fluxo energético e criar também novas sinapses de percepção do prazer. Então, isso é um assunto que eu gosto bastante, assim, de conversar, de trazer, né? Até nessas experiências que eu estava contando no início, algumas ainda não estavam junto aqui na roda, que eu dei alguns cursos de massagem e aí eu ouvi um relato, né, de um casal que o rapaz ele teve uma aprendizagem do orgasmo através de uma masturbação vinculada à pornografia. E aí estava num desafio bem grande de descondicionar isso, né? Modificar esse código, porque mesmo já tendo superado, não tinha mais um processo de ter um vício na pornografia, tá vivendo uma relação harmônica, o casal tá bem, mas o corpo está condicionado a responder ao prazer com uma masturbação e uma fantasia. Ele não estava tendo a resposta dentro da relação, né? E o que que acontece? O orgasmo ele é aprendido, o corpo aprende, né? A gente tem um estímulo e esse estímulo ele é transmitido para o cérebro com sinapses, né? Você cria um caminho sináptico ali, tem um circuito que vai fazer, né? E a forma como o corpo aprende, ele tende a repetir. Então, a gente aprende um orgasmo de um determinado jeito, então é com aquele estímulo, naquele lugar, naquela velocidade. Ok, aquilo gerou uma resposta, o corpo aprendeu daquele jeito. E aí, tendo um outro estímulo, de outro jeito, num outro lugar, pode ter uma outra sensação. E aí vai aprender, o corpo vai aprender esse outro caminho e emitir essa resposta. E assim vão se criando, né? Esses feedbacks, né? O tipo de estímulo e o tipo de resposta, o tipo de estímulo e o tipo de resposta. E a respiração, ela tem um papel muito pontual sobre isso, porque cada caminho desse que o corpo fez tem uma respiração associada. Então, o meu corpo aprendeu ali, teve um estímulo tal, e nesse momento desse estímulo, que foi gerando uma excitação e que chegou, né, num orgasmo, a respiração ela foi acompanhando. O corpo criou uma respiração associada a isso também. Então, quando nós intervimos com a respiração nesse lugar, né, eu tenho esse estímulo. Ok, eu vou dar uma pausa aqui nesse lugar que eu já sei como que é, eu já sei como que eu continuo a partir daqui. Se eu continuar nessa velocidade desse jeito, eu vou chegar nesse lugar. Então, aqui eu vou observar como que está a minha respiração. Ela está curta, ela está rápida, ela está lenta, ela está profunda, ela está mais oral, ela está mais nasal. E experimentar modificar a respiração nessa hora. Então, a hora que você modifica isso, você já está criando um novo caminho sináptico.
e uma outra possibilidade do cérebro receber, né, essa informação. E aí tem um novo campo disponível, né, para as respostas de prazer. Estou sendo clara? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou trazendo? Como que está chegando aí para vocês? Joinha. Sim, muito claro, maravilha. Ótimo. Alguém tem algo para compartilhar de experiência, assim, relacionado a isso que eu trouxe? Informações importantes. E é essa a base, né? Da Ângela abriu o microfone, quer falar algo? Ah, desculpa, eu não percebi. Ah, então tá bom. Essa é a proposta, assim, de desde o início, quando a gente está fortalecendo e ativando o assoalho pélvico, a consciência na vagina, a consciência no clitóris, a consciência no períneo, que eu não trouxe naquele momento inicial do exercício, mas a gente pode também ter um movimento mais suave e perceber esse espaço que está entre o ânus e a vagina, né? Que é uma camada mais superficial, então é um movimento assim, parece a coisa do peixe, sabe, Guelra? E percebendo a respiração, como que é a respiração e como que eu posso modificar, né? Então, só observar a própria respiração já é muito importante, sem estar fazendo ainda um movimento com o assoalho pélvico. Se eu consigo respirar mais próximo do ventre, se eu consigo respirar abrindo aqui as costelas para a lateral, ou se a minha respiração ela está sempre aqui em cima, mais curta, conforme ao longo do dia a gente varia muito a nossa respiração porque ela está diretamente associada com as nossas emoções, né? Então, quando tem essa presença de intervir na respiração, a gente consegue também modificar a reatividade perante aquelas emoções, né? E tudo isso é absolutamente presente também nas nossas experiências pélvicas e prazerosas, tá? Completamente ligado, né? O que mais, queridas? Alguém quer compartilhar a fala? Aí eu quero falar um pouco, então, agora, porque eu vou ter que sair daqui a pouquinho também. Aproveita. Primeiro eu quero dizer que eu tô adorando estar aqui e que eu acho muito incrível, assim, como tu traz, né, esse tema, porque realmente, como tu falou, a gente precisa muito tirar esse tema da piadinha, né, e da brincadeirinha e do não é só isso, né? Tem tanto, é um universo tão maravilhoso e que nos traz tanto poder mesmo, né? Força feminina, assim, ou masculina, tanto faz, né? Sai um pouco dessa ideia de ser algo vulgar, ou menor, ou pejorativo, né? E traz a sexualidade para o sagrado mesmo, para esse lugar de corpo, do, né? O meu sangue, a vida e tudo mais, né? Então, primeiramente, parabéns, obrigada por me convidar. E eu queria te falar, quando tu falou da respiração, eu tenho observado nas minhas relações, né, íntimas, sexuais, que quando, porque assim, eu trabalho com a voz, você sabe, sou cantora e trabalho com a potência da voz, pensando também um pouco na sexualidade, né? Também, porque é impossível você trabalhar a voz sem pensar em sexualidade. É total, né, sexual a voz. Tipo, no meu entendimento, assim, ela surge a partir da sexualidade, né?
A voz, ela vem através da sexualidade e do prazer. E quando daí eu tenho, o que que eu tenho observado? Que quando porque eu tento fazer esse ritmo, né, da respiração no momento que eu vou ter o orgasmo, vamos dizer assim, e tento manter, né, com a respiração e o foco e a concentração para ver o que vai acontecer, onde que no meu corpo aquilo é possível reverberar aquilo, né? Mas uma das coisas que eu tenho observado é que quando eu tenho que ficar em silêncio ou que eu não posso usar a minha voz, que eu não posso fazer som, isso se torna assim muito mais difícil. Não sei se por conta de eu ser muito sonora, né, e muito auditiva também, por conta de uma coisa complementar a outra para mim, ou se é uma forma assim meio natural do corpo, isso que eu estou começando a investigar, assim, uma das coisas que eu estou buscando perceber, pensar sobre isso, né? Que é uma forma da gente manter o ritmo também, né? E de comunicar, muitas vezes sem falar, você através do som, tu consegue comunicar coisas que tu não conseguiria comunicar falando, tipo, no diálogo, numa palavra, né? Então, como eu tenho dois filhos, uma de 8 e um de 13, muitas vezes a gente tem que fazer em silêncio, falar assim no cantinho, deu daquele momento, e aí eu tenho percebido muito isso, sabe? Porque daí também parece que é aquela, quando eu estou buscando despertar isso em mim, vem muita coisa, né? Vem muita coisa quando a gente trabalha essa região, né? Vem muitas coisas porque a gente não está trabalhando só com o corpo, né? A gente está trabalhando com todo o nosso ser, com todas as nossas crenças, com tudo que envolve. Então, quando isso acontece, parece assim que é aquela coisa escondida mesmo, que não pode, sabe? E aí, quando eu faço muito barulho, todo mundo vai ouvir, né? Fica quieta, não faz barulho, sabe? Então, isso é uma das coisas assim, que eu queria compartilhar para saber como que é com vocês também, né? Lançar, assim, se alguém quiser falar um pouco sobre isso, porque eu acho que tem tudo a ver, né? Quando a gente... Que é uma música, assim, né? É um som da criação, assim, a gente tá ali, né? Ressoando aquilo ali. É uma música mesmo, assim, para mim, né? Isso, assim, então, porque eu acho que eu associo muito essa respiração, né, com a sonoridade também, né? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada. Maravilha, gratidão, uma super partilha. E realmente, né, veja só, né, que é esse lugar de como os nossos sons, como a nossa parte selvagem não tem lugar, né, na nossa cultura, como as nossas expressões viscerais, elas ficam em segundo plano e a gente precisa, né, se colocar ali não, vamos falar baixo, falar calmos, não fazer barulho, não urra, não suspira, não. E a Andresa comentou aqui no chat, né, enquanto você estava falando, segundo e quinto chakras, né, relacionados, e é bem verdade, assim, a gente tem mesmo. E como mesmo você trouxe a relação da voz com a sexualidade, né, a garganta com a vagina tem uma relação direta, assim. No meu processo, quando eu estava gestante, eu estava fazendo aula na UDESC e eu tinha técnica vocal, né, na grade curricular ali do teatro. E eu já vinha, antes disso, eu já sabia dessa relação do assoalho pélvico com todo esse grupo muscular aqui. E durante toda a minha gestação, eu fui treinando, assim, que quando a gente tensiona aqui, não dilata. Então, eu fui aprendendo tudo isso também, vendo, né, essa relação não só do o apoio da voz, da respiração, né, de ter uma consciência, mas uma relação direta dos esfínteres, assim, e daqui, da boca, do palato mole, da úvula, da garganta, com a vagina, com o clitóris, com o assoalho pélvico. Então, tá bem
unido, assim, né? É reflexológico, parte da mesma coisa e um vem para cá e outro vem para cá, né? Assim, no desenvolvimento, a gente vem de uma célula só, né? E aí, uma célula que vira duas, que vira quatro, que vira oito, que blá, 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 aí forma uma coluna vertebral e vai espalhando. Então, a gente tem a nossa reflexologia, né? Eu tenho tudo aqui do meu corpo na cabeça, tudo do meu corpo na orelha, tudo do meu corpo na sola do pé e tudo do meu corpo também na, na, no aparato sexual. Então, a gente tem toda essa reflexologia no canal da vagina, na glande do clitóris, relacionado a órgãos internos. Então, realmente, assim, é uma totalidade, né? E o som é a parte. É do instinto, é do visceral, né? Agora há pouco, a gente fazendo movimento ali, me vem suspiros. A gente está mexendo e é uma coisa que libera, é uma energia que flui, é um espaço que abre, né? E realmente, assim, uma época que eu estava num processo deprimida, assim, com o meu bebê pequeno, e a minha amiga me ligava, como é que você tá, amiga? Eu falava, tá tudo bem. Eu falava, mas a sua voz está tão apertadinha, mas eu tô bem. E a minha voz não saía, estava trancadíssimo aqui, assim, né? Tudo fechado. Então, realmente não tinha como, né? Se estava fechado aqui, estava tudo minguado. E é essa relação, tem alguns exercícios que fazem parte, assim, dos cursos, quando eu faço os cursos e os atendimentos, que é justamente associar. Associar o movimento da pelve com abrir a garganta. A gente está fazendo essa ligação entre os chakras, né? Segundo e o quinto chakra. Então, achei, assim, uma partilha interessantíssima e de muita importância. Me vem, assim, né, quem sabe, será que as tuas crianças acordam com esses sons? Será que ele realmente, assim, será que não tem um espaço para você expressar? Não, de noite eles não acordam, mas de dia não tem como, né? Ah, De dia eles de dia estão acordados. Eu compreendo também, porque a gente sente que tem, cada coisa tem o seu tempo, assim, né, para chegar essa informação, como que vai chegar para as crianças, né? é assim, é mais uma questão interna, eu acho também. Mas tem sido interessante também, né? Por uma questão de pesquisa, assim, e de observação, autoobservação, né? Tem sido É, interessante. não é algo que não possa ser aprendido, né? Eu digo porque, assim, eu aprendi a fazer algum silêncio. Não é o melhor, mas eu aprendi também. É isso Então, aí. Eu tô aprendendo. mas realmente é diferente essa expressão, né? A gente não tem uma entrega quando você não precisa se preocupar com outros fatores, né? E isso para resposta do prazer, o relaxamento, especialmente para a mulher, ele é muito importante. Para o homem também o relaxamento, sem um relaxamento não tem ereção, mas é diferente, né? A resposta e o estímulo de excitação, e a mulher, assim, qualquer pequena interferência externa já modifica aquele, já coloca a gente num estado de alerta, já vem para o neocórtex, né? E o neocórtex vai acionar outros hormônios. O neocórtex já não está mais lá no límbico. O límbico é um espaço, a gente precisa estar muito entregue, né? Despreocupada, relaxada, tranquila, e aí você usufrui e tá livre. Quando tem outros elementos para estar
ao mesmo tempo, né, começa a pensar o cabeção é intruso ali no processo, né? A gente tem, como é que eu vou lidar com esses pensamentos? Não, calma, mente, calma, corpo sente, né? Traz a coisa pelve, é vagina, é penetração, é lambida, é o que que é a ação do momento para você trazer isso para o neocórtex, sabe? É um exercício de concentração, né? Uma meditação ativa na hora de estar se mantendo ali no estado de excitação. É até um pouco engraçado, assim, eu falo meio rindo, porque já teve muitas rodas de curso tanto dos meus cursos quanto dos cursos que eu produzi da Dunia, né, minha amiga, que é uma referência e talvez vocês, a maioria, já a conheça. E muitas vezes veio isso à tona, né? Que qualquer tocou a campainha, pum, cortou o que estava rolando, né? Aí caiu uma agulha, fez um barulho. O que que é isso? Já deu um estado de alerta, já cortou o processo lá da estação, já fica para depois. Então, assim, é um exercitar, né, de como manter essa concentração no corpo e ok, o que está acontecendo fora e eu consigo ainda dar continuidade aqui, né? Quem mais, queridas? Aí eu não vou embora sem falar de clitóris, porque não sei se alguma de vocês chegou a assistir essa série. Se não assistiu, eu acho bacana ver. O primeiro episódio, especialmente, Fundamentos do Prazer, né? E ali, em meio a vários temas que vêm à tona, um deles é sobre a anatomia do clitóris, que é uma novidade ainda para o mundo, né? Então, eu repito, e eu já faço esse curso faz quase 20 anos que eu estou movimentando o universo íntimo, e aí às vezes eu acho que eu já tem tanta gente falando sobre clitóris, isso já está difundido e tal, só que não, sempre tem quem se surpreenda, sempre tem quem está vendo isso pela primeira vez e realmente precisa estar em ação. Então, meu aviãozinho aqui, esse é um modelo que é mais ou menos o tamanho real, né? Em média 10 centímetros assim dentro do corpo da mulher, tá? E aí tem a parte que a gente vê, que é só a glande do clitóris, coberta por pele, né, que é um prepúcio, igual a glande do pênis também é coberta por uma pele, né, quando não foi feita a cirurgia de fimose. E os ramos aqui, que vem se abrindo em direção ao sacro, quando o clitóris está ereto, e o bulbo que fica cheio, né? Então, aqui está passando a uretra e a vagina, tá? Vamos por assim. E aí, com isso, a gente tem que o orgasmo vaginal, ele também é clitoriano. Então, tem essa referência de que o orgasmo clitoriano é o do estímulo externo aqui, né? Mas quando ligou a chave geral, e tá tudo acordado lá dentro, aí o estímulo interno na vagina também vai estar movendo essa parte aqui, né? É o mesmo órgão, só que em outra parte. E ainda assim, estou falando bem resumidamente, porque acho que eu ficaria 2 horas falando só sobre essa parte aqui, mas é importante que exista um estímulo aqui simultâneo, tá? Mesmo que tenha uma excitação alta, e aqui tá legal, tá? Um estímulo já tendo uma resposta sensorial, né, de excitação e de tesão forte ali com a penetração, é importante que esse estímulo aqui esteja acontecendo. Então, às vezes, com o encaixe anatômico já é suficiente que isso se dê, né? Então, por variação anatômica, cada mulher é diferente, então a distância, às vezes, entre a glande do clitóris e a entrada da vagina
é uma para uma mulher, é outra para outra mulher. E aí pode ser que durante uma penetração o próprio movimento já esteja fazendo esse estímulo aqui. Pode ser que não. Para algumas mulheres vai estar distante e aí vai precisar ter alguma forma de toque aqui, ou com a mão, ou com uma posição da coxa, ou uma almofadinha, alguma coisa que esteja, né, fazendo esse movimento de pressão aqui junto com um vai e vem da penetração, né? Ou um circular da penetração, quando a gente tem assim uma parceria bem legal, né? Que explora outros movimentos. É, deixa eu trazer aqui. Esse aqui que tá. Esse aqui fiz, olha que belezura que eu fiz. Então, a gente tem o lábio externo, né? Onde estão os pelos. Aí tem lábio Ai, interno. então, não está Sim, aparecendo. Isso, coloca mais para cima, por não favor. estava no ângulo da câmera, perdão, Isso. obrigada. E aí, aqui, lábio externo, né? Aqui lábios internos, aqui o capuz, onde está a glande do clitóris, certo? E aí aqui vai ter uretra e mais para baixo vagina. Lá dentro, como que tá? Assim, ó. Então, a gente vai ter essa belezura toda aqui. A glande, o corpo, que a gente ainda consegue tocar, tem o capuz aqui, a gente consegue sentir essa parte, né, externa, e depois tudo isso aqui tá para dentro do osso. Aqui está o osso púbico, e aí na excitação, esses bulbos aqui, eles vão ficar cheios, e aí eles vão comprimir a vagina, porque quando está em repouso, ele está vazio, é um balãozinho vazio. Queria ficar, mas tenho que ir. Beijo, querida, gratidão. E aí, vai pressionar, quando o bulbo enche, ele vai pressionar o canal da vagina, né? E as pernas, elas vão ficar levantadas em direção à coluna. Quando está em repouso, ela vai, o bulbo vai esvaziar e as perninhas vão descer e aqui também. Fica tudo dormindinho, né? Guardadinho, dormindinho. E o que que eu achei interessante vendo essa série, né? É, teve uma citação ali que disse que em 2005, uma. Oh, Jess, boas-vindas. Em 2005, teve uma anatomista australiana que desenhou o clitóris na sua inteireza, né? E eu achei um tanto estranho, porque eu falei, ah, mas eu comecei com o universo íntimo em 2004. Então, eu já tinha essas informações, né? E aí eu tenho um livro maravilhoso aqui, que é a minha Bíblia, a História da V, e eu falei, deixa eu ver, porque eu tenho uma informação que era 1990 e pouco e tal. E fui revisar isso aí. E o livro é uma edição de 2003. Falei, então, realmente, só olhando a data da edição do livro. E eu fui checar, né, essa informação, realmente, o que que condiz? Que foi um grupo de pessoas australianas, então isso está condizente nas duas informações, mas foi antes de 2005, foi em 1998 que começou a ir para o mundo, que teve um artigo publicado, e a partir desse artigo publicado, né, outros foram sendo escritos e espalhados de novo sobre o clitóris, porque essa anatomia dessa inteireza do clitóris já existe desde o século I depois de Cristo. E quando chegou lá na Idade Média, que a coisa foi retirada de cena, retirada dos livros e
por alguns tantos anos, por alguns séculos, né, não havia no manual de anatomia a parte importantíssima do corpo da mulher, que é o clitóris. E um levantamento aqui do livro, né, que também é diferente do que é colocado nesse episódio da série como um motivo para tal, e que eu acho bastante coerente o que vem aqui, foi quando começou a se separar, por questões religiosas, o prazer da reprodução. E aí, quando se vê que o clitóris ele era um órgão de prazer e não necessariamente da reprodução, porque o útero tem a ver com a reprodução, os ovários têm a ver com a reprodução, a vagina tem a ver com a reprodução, mas o clitóris ele tem a ver com a excitação e com o prazer, né? E claro que tem a ver com a reprodução, porque não teríamos perpetuado a espécie até chegarmos até aqui desde não sei quantos mil anos se não tivesse um estímulo para isso, né? Se não tivesse um cio. Então, o clitóris ele tem sim um papel, né, também na reprodução. Mas como ele é o órgão gerador de prazer, ele foi retirado de cena aí nesse contexto. Olá, Lorena, bem-vinda. Olá, Então, muito bom. Então, eu achei interessante, né, trazer essa pontuação, assim, porque isso diferencia na pesquisa que eu tenho do que é a informação que está aí nessa série, né? E uma outra informação que eu encontrei diferente foi sobre o ímen. Diferente não, na verdade, assim, na série ali, ela cita, né, sobre o que se cria com relação à virgindade, a examinar se tem ímen ou se não tem ímen, e disso ser um fator que indica se é virgem ou se não é virgem, ou se é virgem de penetração, né? Porque a pessoa pode ter vivido N experiências sexuais, mas a penetração em relação ao ímen, né? E existe, isso eu sempre aprendi, que os ímens eles são muito diferentes, assim como cada vulva é diferente, como cada vagina é diferente, como cada pênis é diferente, cada ímen também é diferente. E alguns são complacentes, eles têm uma flexibilidade, uma maleabilidade que vai continuar existindo, havendo penetração ou não, né? Mas não apenas. Então, na série ali, uma das sexólogas, se é que eu posso ter esse termo, mas eu acho que essa é a profissão dela, né? Ela é educadora sexual. Ela traz sobre não existir uma ruptura, de que, né, que o ímen não é rompido, de que ele se dilata, e enfim. Então, sim, isso pode acontecer, mas o meu ímen foi rompido. Então, por experiência, eu tenho um tecido que, né, eu tenho um pedacinho dele, notadamente, que teve essa ruptura. E quando eu aproximo assim, dá para ver que eles vão se encontrar, né? Uma ponta com a outra ponta, assim. Então, isso eu achei que não foi muito relativizado, mas outro fator que me vem é o quanto de excitação existe no momento da primeira relação e o quanto o ímen pode se distender a partir de uma grande excitação, assim como o canal vaginal, né? Então, esse é um outro ponto que eu levantei ali, vendo essa fala. E, enfim. Deixa eu dar uma olhada que agora cresceram deixa eu ver se eu vi todo mundo que está aqui dentro da sala. Sim, muito bom. Então, quem chegou um pouquinho depois, nós experimentamos um pouco de prática de conscientização da pelve
e de movimentação, de respiração, e aí entramos numa conversa de alguns temas relacionados a isso. Quem chegou depois quer trazer alguma colocação, alguma pergunta ou o que gostaria de colocar aqui no grupo para gente? Ok. Fiquem à vontade, tá? Pode ser chat ou pode abrir o microfone, quem quiser. Então, eu disse que eu rodei, fui parar no clitóris, porque eu sempre que entro nos temas do universo íntimo, quando vou ver, estou lá de novo, né? Porque realmente é uma informação que a gente precisa espalhar cada vez mais. E o ano passado, no grupo que eu faço da jornada de fortalecimento pélvico e expansão orgástica, que é através do WhatsApp, quando eu trouxe essa, no do ano passado não, foi no do ano retrasado, né? Foi um outro grupo. Eu coloquei essas informações e o artigo que eu tenho também publicado no blog, né? E aí a pessoa respondeu em caixa alta assim: o mundo precisa saber disso, com todas aquelas informações. Eu falei: é verdade. Então tá lá o texto no blog, eu vou colocar aqui no chat que vocês podem compartilhar e reler. Hoje, inclusive, eu atualizei lá também, né? De acordo com o que eu estava revendo aqui da minha leitura, que é ginásticapélvica.blogspot.com. Tá? Ei, cadê meu chat? Aqui. E aí lá nos posts tem vários artigos, um deles é sobre o clitóris especialmente, para a gente difundir essa informação e se apoderar dela, né, no nosso corpo. Então, vamos ver que eu recebi aqui pela caixinha do Insta, vou trazer a pergunta que eu li. Existe orgasmo para reenergizar e orgasmo para descarregar energia? Como ter domínio sobre cada um, né? E é uma pergunta bastante interessante. Eu tenho algumas experiências pessoais com relação a energizar ou descarregar, e eu acredito que sim, que tenha essa diferença. Aqui, quando diz descarregar, agora eu entendi diferente do que eu entendi da primeira vez que eu li, porque pode ser um orgasmo que reenergiza e que recarrega, e um outro que desenergiza, onde a pessoa vai perder uma energia ao invés de se nutrir de uma energia, ou ele pode ser só um descarregar no sentido de aliviar, né? Então, a gente pode ter essas três variantes aí para conversar. Eu sinto que sim, na minha experiência, então quem mais quiser compartilhar, né, como sente isso, se sente reenergizada com o orgasmo, se sente descarregada ou aliviada, né, ou desenergizada. Eu percebi que conforme o meu estado mental, ou mesmo o meu estado de saúde do corpo, né, como que tá a minha energia, assim, minha disposição, eu posso ter um orgasmo que me revitaliza ou eu posso ter um orgasmo que me descarrega, que me desenergiza, né? E isso eu já observei, assim. Então, teve uma vez que eu estava num processo com a sexualidade, dentro de um campo com um Ioni Egg e tal, e eu senti uma excitação, mas eu senti que o meu corpo, ele estava, assim, beirando um resfriado, né? Eu não estava
100% na minha energia. E aí eu não quis me estimular naquele momento. Eu falei, não, eu estou sentindo um pouco dessa excitação, mas não vai ser bom para mim agora eu ter um orgasmo. O meu corpo precisa poupar energia, né? Então, e isso eu fiz por uma aprendizagem de ter percebido que em algumas vezes eu tive um orgasmo e eu descarreguei ao invés de me nutrir, né? Então, tem uma informação que chegou para mim através das aprendizagens de Kundalini Yoga que é bem interessante, que diz que para revitalizar, assim, a aura da mulher precisa estar com 2 metros ou mais. Aí a gente vai comprar um aurímetro para saber se pode estar na relação ou se vai ser a hora de você se masturbar ou não. Então, como saber, né, se a aura tá expandida? Por via das dúvidas, você faz aquilo que expande a aura antes de ter essa relação, porque essa questão do orgasmo ela pode ser tanto na relação a dois quanto na relação de autoestimulação, né? Nas duas situações pode acontecer, assim. Eu tenho para mim e eu propago isso, né, de que o sexo ele é uma celebração, ele é um momento de transbordamento e de compartilhar esse transbordamento. Então uau, agora, né, tá abundante, então vamos transbordar, né? Quando existe uma outra dinâmica de falta, de uma carência, que pode ser uma carência energética, pode ser uma carência física de alimento, pode ser uma carência afetiva, enfim, tem um espaço ali que não está, né, no transbordamento, aí a aura já não está nesse, na sua grandeza, né, no seu máximo de grandeza, assim. E o que expande a aura? Quando a gente harmoniza os chakras, a aura ela é a emanação de todos os chakras, né? Esse campo que a gente tem de percepção do ambiente, de percepção de outras pessoas, de percepção de eu me sentir que estou bem para sustentar a minha opinião em meio a outras pessoas, quer elas estejam de acordo, quer elas não estejam de acordo, né? Mas eu estou bem, eu estou firme nisso, eu estou me sentindo tranquila, eu estou com a minha aura me dando esse amparo, né? Quando tem uma fragilidade, então, se tem uma enfermidade, a aura está fragilizada e ela está mais próxima do corpo físico, né? E quando a gente sente, por exemplo, ai, não estou com a energia de me expor a esse grupo hoje, de ir a esse lugar, não estou me sentindo, né? Então a aura ela tá um pouco mais curtinha. Então, atividades físicas, respiratórias, que nos dão gosto, né? Que é uma atividade que é prazerosa de fazer, ela tende a expandir a aura. Banho de mar tende a expandir a aura. Banho frio, se você, claro, não tiver numa vulnerabilidade de resfriar com esse banho frio, né? Você vai avaliar aí o teu momento, mas uma ducha fria traz, né, todo o sangue para a periferia e movimentação ampla com os braços. Isso aqui a gente vai abrir o cardíaco, vamos fazer que é bom, ó, cresce a aura. Já que nós estamos falando de aura, né? Desenha ela aí, ó. Vai crescendo aqui na esfera, crescendo esse espaço que o corpo alcança. Então, esses movimentos amplos de braço aqui, eles estão também energizando a aura. Em Kundalini Yoga, a gente tem um exercício que é assim, para a aura, ó. Só um pouquinho já senti um arrepio aqui, já mudou. E a respiração, Ali, que a hora que o braço. Qual que é a respiração? Inspira, Inspira, expira, expira. pelo Tá. nariz.
Agora, se você puser uma música e fizer uma dança com bastante movimento de braços, se você pegar um tecido e ficar dançando com esse tecido, tudo isso que está mexendo aqui, ó, está trabalhando nesse campo áureo, né? Se a gente intencionar e fez um processo de estar ativando os chakras e intencionar a sua respiração, visualizar a aura, também vai estar fazendo esse fortalecimento todo. Uau, que legal! Também acho. E veja, para a gente se colocar então numa relação sexual, né, requer um processo. Então, o que que a gente já falou aqui? Do relaxamento, já falamos agora há pouco como é importante o corpo estar relaxado para poder estar receptivo e estar desperto e entregue, né, para receber o toque, para receber o carinho, para receber os estímulos. E, obviamente, para receber a penetração, precisa já estar num estágio mais avançado. Então, a vagina é o último lugar. Vem a aura, vem os chakras, aí vem a pele do corpo todo, aí vem a pelve, aí vem a vulva, aí o clitóris, e aí é por último a vagina. Então, é um tempo de se preparar. E claro que assim, se você está numa super numa paixão, esse caminho ele tem um atalho, né? Ele fica acelerado, ele tem um catalisador ali. Se você está numa super numa paixão, já mais rápido toda essa química aciona aí o aparato para ficar tudo preparado, mas com o tempo, né, quando a relação ela vai para esse lugar de já tem uma relação cotidiana e você tem um monte de demandas durante o dia, de família, de trabalho e de relacionamento, enfim, a hora de criar esse ambiente para a relação, é, eu falo em muitos cursos e atendimentos também que às vezes precisa pôr na agenda. Precisa pôr na agenda com a mesma importância que você coloca outros compromissos na agenda. Eu tenho médico às 8 horas da manhã. Eu tenho meu exercício de não sei o que às 10 da manhã. Eu tenho meu encontro amoroso às 16 horas. Então, assim, né, colocar na agenda com essa importância e ok, agora vou me preparar para isso, vamos nos preparar para isso. Se você está fazendo isso na relação, se você está cultivando a sua própria energia, abrir esse espaço de se amar, né? De estar consigo e se dar prazer, também tem esse espaço na agenda. Quando que eu vou fazer isso? Quando que eu vou conseguir? Que dia que eu faço a minha automassagem? Que dia que eu faço o meu minha descoberta de carinho, minha investigação de combinação de estímulo com respiração, quando que é esse tempo, né? Quando que eu vou me curtir? Enfim, falei um monte de coisa. Agora ativei a aura, olha, deu tudo isso. Que bom, né? Mas voltando lá na pergunta sobre energizar e desenergizar, que foi por isso que começou toda essa conversa. Então, eu sinto que sim, né? Que pode ter uma revitalização quando a gente tem esse campo todo preparado e você realmente está nesse espaço de transbordar e de compartilhar essa energia. E aí o orgasmo ele vai ser mais um néctar, né? Mais um alimento para esse campo todo. Uma coisa que me vem que é bastante importante é que nesse momento, quando tem esse processo de direcionar, você ter um direcionamento da sua energia, é um processo meditativo, tá? Uma época, eu fiz assim diariamente, eu criei uma prática diária de me masturbar. Falei, todos os dias eu vou me masturbar porque eu queria qual era o meu propósito naquele momento. Eu queria saber como que eu chegava do zero num estado de excitação. E
tinha momentos que, ok, quando estava naquela paixão, quando tinha aqueles estímulos, quando estava perto da ovulação, o corpo já estava facilitando. Mas e quando não? Né? Como que eu podia, então, chegar no estado de excitação? E aí eu falei, não, vou todos os dias me masturbar para ter essa energia em movimento e ver como que eu posso aprender a fazer isso com o meu corpo nas variantes de cada dia, né? E aí, com aquele processo, eu fui tendo toda uma investigação de sensações, de intensidades, de tipos de estímulo e de intervenções com a respiração, que foi o que eu falei antes, né? Tipo de toque, e de direcionar essa energia. Então, eu fiz da masturbação um processo meditativo. E aí, quando chegava nessa autoexcitação, eu começava a fazer o direcionamento dessa energia através dos chakras, trazendo para a glândula pineal, irrigando o cérebro. E aí a gente pode ter essa intenção. Quando você está próxima de um orgasmo, você vê o seu campo áurico sendo nutrido, né? Você respira essa energia de novo, você se retroalimenta dela. Então, isso pode fazer parte, tá? E se sentir que não está pleno, aí pode ser uma perda de energia. E outra coisa que desvia um pouco a energia é fantasiar, porque aonde a gente está com a mente é onde a energia está indo. Então, se nesse momento você está com a mente no seu corpo, na relação com o seu par, né, ou consigo, e tá nessa plenitude, é aí que essa energia vai estar circulando e nutrindo. Agora, se você está pensando lá em outra coisa, né, seja uma fantasia sexual ou uma outra informação que você tenha, que está no teu campo aquele dia, é para lá que essa energia vai ser direcionada. Então, assim, num outro contexto também eu percebo que às vezes eu, em algumas situações, num estado de estar acordando e de estar entre o sonho e o despertar, de eu me atentar com a excitação e o estímulo nesse momento, por eu perceber um escape espiritual. Aí já é um campo assim mais sutil ainda, mas eu também já me percebi precisando fazer esse campo de abrir os portais e criar o campo para o orgasmo, assim como a gente cria o campo para um trabalho sistêmico, para uma roda de cura, para um trabalho xamânico, enfim, né? A gente vai criar esse espaço, essa redoma dourada aí de proteção para que essa energia fique aonde é para ela ficar, né? E como podemos ter um comando sobre isso? Então, acho que eu já falei também como que a gente pode estar favorecendo, né, a se revitalizar com o orgasmo. Que mais, amadas? O que que vocês gostariam de trazer? Daqui um pouquinho a gente vai caminhando já para o fechamento aí da nossa roda de hoje. Eu adorei. Quem chegou depois, eu estava dizendo no início ali que eu estou muito contente de estar fazendo isso, muito animada, muita saudade das várias rodas que eu já fiz aí, dos cursos do Universo Íntimo, de poder conversar bastante, né, sobre as nossas experiências e dúvidas aí na sexualidade. E aí agora eu quero ouvi-las um pouquinho mais. Quem quer abrir o microfone? Oi, oi. Oi. Bom, Érica, obrigada por oferecer essa aula. Foi muito esclarecedora a resposta. Foi muito boa a resposta.
Eu estou aqui preparando um jantar e a companheira aqui está com febre, então não dá para acender a luz e tal, tudo, interagir muito. Mas estou feliz também com essa sua partilha. E eu tive, eu me lembrei agora, né, quando eu te conheci, foi numa aula de dança do ventre, e depois eu participei de um mini curso, né, do Universo Íntimo, você, e se eu não me engano, foram 3 dias, eu não sei, passou muito conhecimento, né, e isso eu agradeço mesmo, foi realmente, mudou muito, né, a minha perspectiva sobre, sobre o meu corpo, é, a minha postura mesmo interna, né, em relação ao sexo, tudo. Foi muito gostoso aquele momento assim, especial com as outras mulheres, sentar e vamos falar sobre tudo isso, né? E foi um momento que me marcou, que não, eu acho que eu não tinha tido, né, a oportunidade de estar em roda e falar sobre isso. E não só falar, né? Já faz muitos anos, né? Já faz uns 7 anos. Então, Sim. agradeço mesmo. Que ótimo, querida. Uma delícia ter esse feedback, né? E me motiva a seguir em frente e continuar girando a roda, né? Porque é isso, é espalhando sementes e aí essas sementes elas vão brotando. E muito bom, eu me lembro de você lá no grupo do intensivo. E que bom saber que reverberou e que transformou, que se deu a partir dali, né? Então, maravilha. Perfeito, queridas. Quem mais quiser abrir o microfone, estou disponível. O universo íntimo, né, foi, falei no início, ele foi se transformando na questão de curso. O que está ativo agora é o formato da jornada online pelo WhatsApp. Então, são 28 dias que vai tendo a interação ali pelo grupo, cada uma no seu tempo, e eu vou pondo os exercícios, recebendo os feedbacks e trazendo, né, as partilhas de informação ali no grupo. E aí estou formando mais um grupo para essa jornada, com o início previsto no final desse mês de fevereiro. Então, quem quiser ou quem tiver pessoas para convidar, vou adorar, porque é isso, né? Sinto que o mundo está chamando que essas conversas estejam aí no campo coletivo e quero exercer o meu papel, fazer o que eu posso e o que eu sei aí nesse lugar. Então, reiterando aí o convite. Quem mais quiser compartilhar algo, deixa eu ler aqui que tem um comentário no chat. Muito obrigada pela oportunidade. Como tinha avisado, vou precisar sair antes, adorei. É sempre muito bom podermos conversar sobre a nossa sexualidade, porque vamos tornando isso menos importante à medida em que a vida vai exigindo de nós muita demanda de trabalho e nos chamando para questões que estão fora de nós. Bem isso, né? Voltar para o corpo, para si e para o nosso direito de prazer, né? Isso é uma coisa muito legal que essa série que eu falei coloca, né? O Fundamentos do Prazer traz isso. É o nosso direito de prazer. É nato. Vamos exercê-lo. Vou ter que sair antes também. Acabei entrando de repente o convite da Andresa. Maravilha, adorei, muita gratidão. Perfeito.
Então, amadas, uma delícia estar aqui. Agradeço cada uma que veio, né? A gente foi. é, Algumas chegaram antes, saíram antes, algumas chegaram depois, saíram antes, algumas ainda estão, algumas chegaram antes e vão sair no final. E a gente vai criando essa dança aí e essa troca gostosa. Eu agradeço cada uma, agradeço por esse movimento, né, esse chamado e ter tido esse insight de abrir esse espaço desse encontro hoje, para também me nutrir. Muito obrigada, querida Alica, um beijo a todas vocês, porque beijão, querida Cláudia. Para mim também me nutre muito, né, ter esse espaço de conversarmos e trocarmos e ouvir as experiências. Porque às vezes eu tenho eu tenho um conhecimento grande nessa área, né, e aí eu tenho muitos temas que eu posso colocar, assim, para o mundo, mas é importante eu saber o que que é o chamado, né? Gratidão, adorei rever toda essa dança, querida Karen. Muito bom. Então, adoro ouvir, né, o que que é que está pulsando para dar esse feedback para o universo. Ok, o universo está chamando esse tema, então o que eu tenho disponível nisso está aqui, né? E me alimenta muito ter esse espaço de conversa e acionar aí as minhas gavetinhas de informações. Bom, amadas, está gravado. Eu vou compartilhar. Querida, aqui meu cachorro está latindo, não abrirei microfone, te procurarei no WhatsApp depois. Maravilha, Rê. E eu vou compartilhar o link aqui da gravação, então quem chegou depois vai poder saber, quem saiu antes também, ver o que que ficou no final, né? E podemos passar para algumas pessoas queridas que possam se interessar por esse tema e ajudar aí a propagar essa informação. Gratidão, feliz final de domingo para todas e muito prazer aí na vida para todas nós. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres vivam o prazer que têm para viver aqui na Terra.